Fala, conselheiro, eu sou o Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro. Então aproveita aí, se inscreva nesse canal nosso aqui do YouTube e curta lá nossa fanpage no Facebook. Toda semana, sempre a gente compartilha algum vídeo, alguma notícia de última hora para você, conselheiro tutelar, conselheiro de direito, pai, mãe, responsável. Todo o Brasil pode se aproveitar desse canal aqui. E nós vamos trazer um assunto muito importante, porque nós vamos falar de uma principal atribuição do Conselho Tutelar e, por incrível que pareça, ela não está prevista no artigo 136, que é o artigo referência do rol de atribuições do Conselho Tutelar. Essa atribuição está prevista no artigo 95 e ela tem uma palavrinha lá que gera muita polêmica, entendendo que o Conselho Tutelar tem outras atribuições que ele não tem, mas a gente vai explicar isso aqui hoje. Então vamos ao artigo 95 do ECA, que diz: as entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares, e eles são de todo o Brasil. Duas coisas importantes a gente tem que ressaltar aqui. Primeiro que entidades são essas? A gente vai ver lá no artigo 90. Segundo como eu, conselheiro tutelar, como os conselhos tutelares podem fazer essa fiscalização. A gente vai deixar aqui para você uma grande dica, um documento importante para que você receba aí no teu e-mail, na tua cidade. Logo no finalzinho desse vídeo eu vou estar explicando isso. Então, essas entidades que o Conselho Tutelar fiscaliza, o artigo diz aqui que ela está referida no artigo 90. São entidades de atendimento que desenvolvem programas para atender crianças e adolescentes. É importante explicitar que o Conselho Tutelar é um órgão que zela pelo cumprimento do direito, mas ele não atende, ele não presta um serviço e desenvolve um programa para que aquele direito seja atendido. Ele zela para que outras entidades, que são as entidades de atendimento, aquelas entidades que executam os programas, os serviços, possam fazer isso de forma igualitária para todas as crianças, para todos os adolescentes. E se negarem, o Conselho vai usar uma ferramenta, que é a ferramenta de requisição de serviço, para que esse direito seja realmente efetivado para todas as crianças e adolescentes, independente da sua cor, raça, opinião religiosa, orientação, seja lá o que for. E nós vamos ver que essas entidades de atendimento estão previstas aqui nos incisos do artigo 90. São entidades que desenvolvem programas de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. São os 8 incisos aqui que a gente tem no artigo 90 do Estatuto, e todos esses programas, todos esses serviços, o Conselho Tutelar fiscaliza. Logo, então, fica claro para a gente que o Conselho Tutelar, e não foi elencado aqui, ele não fiscaliza bares, boates e congêneres. Isso vai ser da equipe lá interprofissional do fórum, do juiz lá, que estão previstos no artigo 150 e 151 do Estatuto, porque o juiz é que emite portarias para esses eventos, o juiz é que regulamenta qual vai ser o acesso de crianças e adolescentes a esse evento. Então é o próprio juízo que fiscaliza aquilo que ele emitiu, regulamento ou portaria, ou seja lá o que for. Os conselhos tutelares fiscalizarão sim estes programas, estas entidades de atendimento, e não importam se elas sejam não governamentais ou governamentais. Há-se um costume de se fiscalizar eventualmente as entidades não governamentais, as ONGs, aquelas entidades que prestam serviço público, que eventualmente até se usam da verba pública para realizar os seus programas, mas não se fiscaliza os programas, os serviços governamentais, os programas que são efetivados no CREAS, no CRAS, em diversos outros equipamentos de saúde, de educação, mais educação, tantos exemplos que a gente poderia dar aqui. Os conselhos tutelares também, com o Judiciário e o Ministério Público, têm a atribuição legal de fiscalizar essas entidades de atendimento. Interessante a gente ver que aqui nesse artigo 90, lá no parágrafo 2º, diz que os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados a este artigo serão previstos das dotações orçamentárias, dos órgãos públicos, tal. Essa é a verba que será destinada para esses programas. Mas o mais interessante é a gente ver uma competência dos conselhos tutelares quanto à renovação do funcionamento desses programas. Bom, diz aqui no inciso
no parágrafo 1º do artigo 90 que as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição dos seus programas, especificando os regimes de atendimento na forma definida neste artigo no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA, o qual manterá o registro das inscrições e de suas alterações, do qual fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. A importância do Conselho Tutelar de olho nessas entidades de atendimento, independente se sejam não governamentais ou governamentais. E mais interessante ainda, a qualidade, inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 90, a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude. Então, por que o Conselho Tutelar tem a atribuição de fiscalizar? Por que o Conselho Tutelar tem que fiscalizar essas entidades de atendimento que realizam esses programas de atendimento a criança e adolescente, seja na área da saúde, educação, assistência social? Porque ele posteriormente precisará atestar a qualidade e eficiência desse serviço. Como o Conselho Tutelar vai atestar a qualidade e eficiência se ele não fiscalizou, se ele não vê o que está acontecendo lá? Não tem como fiscalizar. Uma outra coisa interessantíssima que a gente vê aqui ainda, no artigo 91, aí já no artigo 91, que as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, CMDCA, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Vocês veem a importância do órgão Conselho Tutelar, que vai ficar de olho nessas entidades, dos programas. E aqui vem um grande segredo, queridos, para a diminuição do trabalho, da demanda dentro do Conselho Tutelar. Se as entidades que realizam programas para crianças e adolescentes, na assistência, na saúde, na educação, em diversos setores do Executivo Municipal, funcionarem adequadamente, a demanda atendida pelo Conselho Tutelar reduzirá significativamente. Porque se as crianças vão ao hospital e são atendidas, se acessam seus direitos na Secretaria de Assistência e são plenamente atendidas, se vão à educação e também têm os seus direitos, a creche, os programas que lá existem, atendidos, não vão precisar procurar o Conselho Tutelar para cumprir, para zelar pelo cumprimento desses direitos, porque eles já estão sendo efetivados lá na ponta, lá no equipamento. Então, uma das atribuições mais importantes para o Conselho Tutelar é fiscalizar essas entidades de atendimento, sejam elas governamentais ou não governamentais, para que a cidade possa passar a funcionar mais adequadamente. Você tem esse poder, conselheiros tutelares, Conselho Tutelar de cada cidade do Brasil, você tem essa atribuição e você tem essa confiança dada pelo povo para que o andamento dos programas, dos serviços, dos direitos de crianças e adolescentes possam se efetivar plenamente no seu município. Para receber aí na sua cidade, no seu e-mail, obviamente pelo e-mail, mande um e-mail para a gente, danielperes@gmail.com, danielperes@gmail.com.